Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem nesse dia maravilhoso. Desde já o meu abraço. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Neste capítulo, nós vamos estudar divisão, potenciação e radiação com números decimais. Continuando, o nosso estudo com operações com números decimais. Já vimos adição, subtração e multiplicação. Vamos dar continuidade vendo divisão, potenciação com números decimais. Também vamos trabalhar expressões numéricas com números decimais, além de resolução de problemas envolvendo as operações com números decimais. Nós temos que numa divisão temos o dividendo, o divisor, a divisão do dividendo pelo divisor gera um quociente, que é o resultado da divisão, podendo-se ter, um resto ou não. Então, quando o resto é zero, tem-se duas situações para o quociente, que o quociente ele pode ser inteiro ou um decimal exato. Por exemplo, se eu dividir 15 por 3, dá 5, 5 vezes 3, 15, aí 15 menos 15, 0. Aí tem esse aqui, o resto 0, e o quociente sendo um número inteiro. Mas ele também, quando se trabalha, no caso, com números decimais, que o resto é zero, a divisão pode ser um número inteiro ou o quociente pode ser um número decimal exato. Por exemplo, 0,5, 1,5, 2,25, um decimal exato. Existem casos, o próximo caso, que quando o resto não é zero. Se o resto for zero, o quociente pode ser apresentado de duas maneiras: ser um número inteiro ou um decimal exato. Existem casos que a divisão não tem resto zero. Então, procedemos da seguinte maneira: colocamos uma vírgula no quociente. Geralmente, eu começo fazendo o seguinte: o primeiro passo, eu adiciono um zero no dividendo e coloco a vírgula no quociente. Transformamos o resto em décimos, isso significa, multiplicar por 10. Dividimos os décimos pelo valor na chave ou divisor. Ou seja, vamos fazer um exemplo que é melhor do que apenas ler o passo a passo. Por exemplo, se dividirmos 17 por 8, Aliás, vamos fazer por 2, que é mais simples. 17 por 2 dá 8, cabe 8 vezes. 8 vezes 2 dá 16. Sobra 1. Nós temos aí, então, uma situação que o resto não é zero, Não, o resto não é zero, é um número diferente de zero. Como proceder? O 1 já não dá para dividir mais por 2, então nós acrescentamos um zero aqui e uma vírgula aqui. Adicionamos um zero aqui no resto, que é o próximo dividendo, e colocamos uma vírgula no quociente. Ou seja, transformamos esse 1, uma unidade, em décimos, que é simplesmente multiplicar por 10. Aí é só você acrescentar o zero. Continuando agora, 10 dividido por 2 dá 5, 10 décimos dividido por 2, 5 décimos. 5 vezes 2, 10. Subtrai, resto zero. Então, nós temos aqui agora o resto zero. Conseguimos obter um resto zero. Um resto igual a zero. E o quociente, veja só, é um decimal. Um número decimal exato. Mais um exemplo. Se dividirmos aqui 82 por 25. Cabe em 3 vezes. 3 vezes 25, 75. Se você subtrai, 82, retira 75, vai dar igual a 7, sobra 7.
7, nosso resto aí, nosso resto 7, não dá mais para dividir por 25. Então, transformamos esse 7 em décimos, né? Multiplicando por 10. Só colocar o zero aqui, acrescentou um zero aqui, coloca-se a vírgula aqui. E prossegue dividindo. 70 dividido por 25 dá 2, né? Cabe duas vezes. 2 vezes 25 dá 50. O resto aqui, 20. 20 não dá para dividir por 25. Vou transformar em décimos de novo, ó. Aliás, centésimos agora, né? Ó. A primeira vez que você acrescenta um zero, você está transformando em décimos. A segunda vez que você acrescenta um zero, você está transformando em centésimos. Então, veja, décimos é a primeira casa decimal. A segunda casa decimal já é centésimos. Se eu chegar na terceira casa decimal, já é milésimos, e assim por diante. Então, acrescentei um zero, não preciso vir aqui colocar outra vírgula, né? Não precisa. Só acrescento um zero. 200 dividido por 25 dá 8. 8 vezes 25 dá 200. Resto zero. Então, novamente, temos um resto zero. E aqui temos um quociente que é decimal exato. Um decimal exato. E quando o dividendo é menor que o divisor, gente, o que é que a gente faz? Como se procede? Né? De maneira semelhante. Vamos fazer um exemplo? Por exemplo, vamos dividir 8 por 32. Quantos décimos ou centésimos ou milésimos vai dar essa divisão? O 8 não dá para dividir por 32. Então, transformamos essas 8 unidades em 8 décimos, ou seja, multiplicando por 10. Então, sempre que você estiver numa divisão e não der para dividir, acrescente um zero. Vou colocar um zero aqui. Aqui no quociente, como não tem ninguém para eu colocar vírgula, eu coloco zero e uma vírgula. Ok? Ó, como ainda não tem ninguém no quociente, como os exemplos anteriores, eu já tinha alguém aqui, eu só fiz colocar a vírgula. Aqui ainda não tem ninguém, então eu vou colocar o zero e colocar a vírgula. Ok? Agora, 80 dividido por 32. Dá 2. 2 vezes 32 dá 64. Subtraindo aí, ó, 80 menos 64. Sobram 16. 16 não dá para dividir por 32. Já estou nos décimos, então vamos partir para os centésimos, né? Ó, que é a segunda casa decimal aqui. O resultado dessa divisão vai dar a segunda casa decimal. Então, acrescento um zero, não preciso colocar vírgula de novo, né? Então, 160 dividido. Agora, você vai dividir, né? 160 por 32, que dá 5. 5 vezes 32, 160. O resto aqui, ó, zero. Então, temos resto zero e o quociente é um número decimal exato. As divisões, pessoal, com números decimais, tem duas maneiras de você fazer. Uma delas é, por exemplo, considere a divisão de 2,4 por 0,12. Uma das maneiras de você fazer é transformar para frações primeiro. Nós utilizamos esse método já anteriormente, tanto em adição, como em subtração, como em multiplicação, o método de transformar para frações primeiro. Então, vamos lá utilizar esse método. 2,4 vai ficar 24 sobre 10. Por que sobre 10? Porque só tem uma casa decimal, então sobre 10. Dividido por 0,12, retirando a vírgula fica 12. Duas casas decimais, então 100. Como proceder entre divisão de frações? Divisão de frações, a gente repete a primeira vezes o inverso da segunda.
Invertendo a segunda, vai ficar 100 sobre 12. Aí nós temos aqui, ó, tem como simplificar, veja só. Eu posso cortar um zero aqui com esse. O 24 dividido por 12 dá 2. Aí, vezes esse 10 que sobrou aqui. E 2 vezes 10, 20. Então, 2,4 dividido por 0,12 está igual a 20. Um outro método, né, uma outra forma de fazer consiste nesses dois passos aqui. Primeiro você retira a vírgula, né, elimina a vírgula. Depois você divide. Então, por exemplo, o mesmo exemplo. 2,4 dividido por 0,12. Pode ser escrito assim, ó, 2,4 por 0,12. Para eliminar a vírgula aí do divisor, né? Que no caso o divisor é o denominador, que é esse aqui, ó. Para eliminar a vírgula, perceba, tem duas casas decimais, então nós vamos precisar multiplicar por 100. E numa fração, se você multiplica o denominador, tem que multiplicar o numerador também e vice-versa. Então, eu estou aqui retirando a vírgula, né? Eliminando a vírgula. Então, aqui vai ficar 240, ó, por quê? Você vai precisar pular a vírgula duas casas decimais. Você só tem o 4, aí você subentende que tem um 0. Então, a vírgula vem para cá, quando você multiplica isso aqui por 100. Então, 240. E 0,12 vezes 100 fica só o 12, né? Pula-se a vírgula, duas casas decimais, fica só o 12. Pronto, eu fiz o primeiro passo, eliminei a vírgula. O segundo passo é dividir, então eu vou dividir agora, 240 por 12. Então, veja, 24 dividido por 12 dá 2, 2 vezes 12 dá 24, resta 0, só que tem esse 0 aqui. Você vai descer ele para cá e acrescentar aqui. Pronto, já dividido, é igual a 20. Ou você poderia simplesmente ter feito o seguinte, ó, se você esquecer momentaneamente esse 0 daqui, 24 dividido por 12 é 2. Aí você pega esse 0 que está aqui e coloca aqui. Pronto. Encontrei da mesma forma. 2,4, 0,12 é igual a 20. Então, essas são as duas maneiras. Recapitulando. Posso primeiro transformar os números decimais em frações e transformar a divisão numa multiplicação, né? Repetindo a primeira. Eu repito a primeira fração, aí vezes, né? A divisão agora vira vezes. O inverso da segunda, aí inverto a segunda fração, né? E faço a multiplicação. A outra forma é não transformar em frações, mas você vai trabalhar com os decimais em si. Então, primeiro retirar a vírgula, né? E segundo passo, divide. 0,64 por 16. Vou fazer dos dois métodos. O primeiro método, que eu nomeei a estrelinha. Vamos lá, transformar para fração primeiro. Então, esse aqui, transformando para fração, fica 64 sobre 100. Duas casas decimais, então, sobre 100, dividido por 16. Então, nós vamos agora repetir a primeira fração, vezes inverter a segunda. Mas, professora, como eu vou inverter um 16? Já que ele é um número inteiro, ele não é uma fração. Então, você faz de conta que aqui embaixo tem 1, ó. Qualquer número eu posso escrever eles sendo igual a ele sobre 1. Né? Eu posso dizer que 16 é 16 sobre 1. Posso dizer que 3 é igual a 3 dividido para 1. Então, 16 sobre 1, invertendo, fica 1 sobre 16. Então, veja só. Eu posso fazer agora o seguinte, ó, o 64 que está aqui em cima, dividido pelo 16 aqui embaixo, dá 4. Tem-se o 100 aqui embaixo. 4 dividido por 100, voltando para a fórmula decimal, ó, quer dizer que eu tenho que voltar a vírgula duas casas. Então, 1, 2, coloca a vírgula. Aí, 0. 0,04. Então, o valor dessa divisão dá 0,04.
0,04. A outra maneira seria eliminar a vírgula primeiro. Então, veja só, aqui para eu sumir com essa vírgula, eu vou precisar multiplicar por 100. Porque tem duas casas decimais aqui. Aí vai ficar 64, né? Sumindo com a vírgula. 16 vezes 100 vai ficar 1.600. Segundo passo é dividir. Então, veja só, 54 dividido por 1.600. Não dá para dividir, né? 64 é menor. Então, nós colocamos aqui um zero, transformando em décimos. Colocamos 0 e vírgula. Ainda não é suficiente, então transformamos os décimos para centésimos, ou seja, colocamos mais um zero aqui, pulamos mais uma casa decimal aqui, porque agora são centésimos, né? Então, o resultado dessa divisão vai ficar na segunda casa decimal. Então, o primeiro zero que eu coloquei aqui, coloquei 0 e vírgula. O segundo zero está aqui, ele aqui, ó. Certo? Então, novamente, ó. 0. E aqui colocamos a vírgula. Entretanto, não tem ninguém para eu colocar essa vírgula. Então, eu coloco 0 e vírgula. Ainda não dá para dividir. Então, eu coloco 0 de novo. Agora, veja só. 6.400 dividido por 1.600 dá 4. 4 vezes 1.600 dá 6.400. E o resto é 0. Então, novamente, ó, no resultado, 0,04. Em todos os exemplos, pessoal, que fizemos até agora, nós paramos a divisão até o momento que o resto fica igual a 0. Mas existem divisões que o resto nunca fica igual a 0. Ou seja, essa divisão ela é infinita. Você continua dividindo, continua dividindo, continua dividindo. Chega na casa decimal, a centesimal, a milésima e assim por diante. E essa divisão nunca se acaba, né? Chega em várias situações, de várias casas decimais, e nunca se acaba. Então, para situações aqui que temos divisões extensas, né, em que o resto nunca fica igual a 0, ou para situações em que as divisões, né, geram um decimal não exato, nós fazemos uma divisão aproximada. Então, essa aproximação depende de quantas casas decimais você quer. Eu posso querer aproximar para a primeira casa decimal, para a segunda casa decimal, a terceira casa decimal e assim por diante. Então, por exemplo, vamos dividir 7 dividido por 3. Vamos lá, 7 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, sobra 1. Vamos lá, acrescenta o 0 e aqui a vírgula. 10 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Novamente, sobra 1. Colocando 0 de novo, 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. E o resto, 1. Acrescentando 0 de novo, 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Resto 1. 0 novamente. 10 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 9. Resto 1. Então, vocês conseguem perceber aqui que o resto sempre vai ser 1. E que essa divisão ela nunca acaba. Essa divisão ela nunca acaba. E essa casa decimal aqui, esse valor para o decimal continua se repetindo. Então, 7 sobre 3, 7 dividido por 3 dá 2,33333 infinito. Então, nós usamos, né, um valor para divisão aproximada em determinadas situações para fazer o cálculo. Então, por exemplo, se eu digo que eu quero um erro de aproximação, vou chamar de um exemplo, erro menor que 0,1. Então, você considera, né, a primeira casa decimal. Se eu digo um erro menor que 0,01, aí você considera duas casas decimais. Se eu digo erro menor que 0,001, aí você calcula até a terceira casa decimal.
Então, depende da precisão do seu problema, certo? A aproximação da divisão depende da precisão requerida no problema. Então, uma aproximação para uma casa decimal. Nós dizemos que a aproximação é de décimos, né? A aproximação de décimos. Se aproximamos considerando duas casas decimais, dizemos que é uma aproximação de centésimos. Se utilizamos três casas decimais, né? Uma aproximação com milésimos. E assim por diante. Outra característica, observando o número como um todo agora, 2,3333. Quando o número tem casas decimais infinitas, ele é um decimal não exato. O número de casas decimais é infinito, então ele é um decimal não exato. Quando um mesmo valor fica se repetindo na casa decimal, no caso é o 3, ele fica se repetindo, né? Aí chamamos esse número 3 de período. Ele é o período que fica se repetindo infinitamente. É o algoritmo que fica se repetindo infinitamente. Há números que se comportam dessa forma, números decimais que se comportam dessa forma, né? Um período se repetindo infinitamente, dizemos que ele é uma dízima periódica. Dizemos que um número nesse formato é uma dízima periódica. Então, uma dízima periódica é um decimal não exato, né, e apresenta um período, que é um algarismo que fica se repetindo infinitamente. Então, esse número, para eu não ter que escrever tantas casas decimais, ele pode ser representado assim, ó. Coloco a parte inteira, né, 2, alguma coisa, e escrevo a parte periódica, né, eu escrevo o período e coloco uma barrinha em cima. Então, se você ver, por exemplo, o número escrito dessa forma aqui, ó, quer dizer que ele é uma dízima periódica e o período é 8, né? Fica 1,888. Se eu escrevo para você, por exemplo, 0,21 com uma barrinha em cima, quer dizer que isso é uma dízima periódica e o período é o 21, ou seja, fica 0,21, 21, 21 e assim por diante. Resolva cada divisão, identifique se o quociente é exato ou aproximado. Então, você escolhe um dos métodos para resolver, fique à vontade. Então, por exemplo, se eu usar esse aqui, fazendo esse aqui, se a gente usar a fração, ficaria 384, né? 384 dividido por 100, já que são duas casas decimais, aí dividido por 3. Repete a primeira vezes inverte a segunda, né? Multiplicação é o inverso da divisão. Então, vai inverter uma divisão, vira uma multiplicação, mas você vai inverter a segunda fração. Então, subtende que tem 1 aqui embaixo, 3 sobre 1 vira 1 sobre 3. Aí, agora você vai fazer o seguinte, ó, 384 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 3 dá 3, resto 0. Baixo 8. 8 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6, resto 2. Baixo 4, 24 dividido por 3 dá 8, 8 vezes 3, 24, resto 0. Então, esse por esse dá 128. Temos um 100 aqui embaixo. Aí, esse dividido por esse, ó, duas casas, dois zeros, volta duas casas decimais. Então, vai ficar 1, coloco 1, 2 e 8 e volto duas casas. Ó, 1, 2, duas casas. Fica 1,28. Então, veja só, 1,28 é um resultado exato. É um decimal exato.
Então, temos resto zero e quociente exato. Aqui, vamos aplicar o outro método, né? Sempre revezando para praticar os dois. O outro método é retirar a vírgula e depois realizar a divisão. Então, por exemplo, aqui para tirar a vírgula, vamos precisar multiplicar por quanto? Tem duas casas decimais aqui, então vamos precisar multiplicar por 100. Vou multiplicar por 100 em cima e embaixo, numerador e denominador, dividendo e divisor. Esse vezes 100 vai dar 1.964, né? Só tirar a vírgula aqui, ó. E aqui 3,5, né? Que tá faltando mais uma casa decimal. Multiplicando por 100, essa vírgula vem para cá, né? Fica 350. Dividindo agora. Mil 974 dividido por 350 vai caber aí, vamos ver, 5 vezes, vamos ver 5. 5 vezes 0 dá 0. Aí 5 vezes 35 dá 175, então fica 1.750. Calculando o resto, né? Calculem o resto da divisão. Né? Dessa subtração vai sobrar 224. Não dá para dividir mais, então, ó, colocar um zero aqui, transformando isso em décimos, e colocar vírgula aqui para aparecer a primeira casa decimal. Aí, 2.240 dividido por 350 vai dar, vamos testar aqui 6. 6 vezes. 6 vezes 35, olha, 6 vezes 35 vai dar 210. O 6 vezes 0 está aqui, certo? 6 vezes 0 está aqui. 6 vezes 35 dá 210. Fazendo aqui a subtração, vai sobrar 140. 140 não dá para dividir. Vou acrescentar um zero de novo, não preciso colocar vírgula, né? De novamente, aí 1.400 dividido por 350 dá 4. 4 vezes 350 dá 1.000, exatamente 1.400 e o resto é 0. Então, temos um resto zero e um quociente exato. Na letra C, vamos começar a divisão normal aqui. Então, é 7 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Sobra 2. Baixo 4. 24 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Sobra 4, né? Baixa o 6 aqui. 46 dividido por 5 dá 9. 9 vezes 5 dá 45, sobra 1. 1 não dá mais para dividir, então colocamos o zero aqui e aqui uma vírgula. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5 dá 10, resto 0. Então, novamente, temos resto 0 e o quociente sendo decimal exato. Na letra D, 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6. Aqui dá 0, aí baixo 5. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Aqui, ó, sobra 2. Baixo 3. 23 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3 dá 21. Sobra 2. 2 não dá mais para dividir por 3. Colocamos um zero aqui e uma vírgula aqui. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Sobra 2. Colocando zero novamente. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Novamente, sobra 2. Colocando zero de novo. 20 dividido por 3 dá 6.
6 vezes 3 dá 18, ou seja, divisão infinita. Temos então, gente, uma dízima periódica. O resto sempre fica dando 2. Sempre fica dando 2. E o período que apareceu aqui foi o 6. Então, para situações que os resultados dão assim, nós utilizamos um valor aproximado. Então temos sempre o resto dando 2, né? Os últimos restos sempre se repetindo, dando 2, dando 2. Para situações assim, usamos um quociente aproximado e podemos escrever esse resultado assim, como sendo 217,6, colocando a barrinha aqui para indicar que esse período se repete. E, pessoal, finalizamos aqui, não o capítulo, né? O capítulo não finalizamos ainda, vamos finalizar depois de mais alguns vídeos, né? Trabalhando sempre muito exercício, mas a aula nós finalizamos aqui. Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula, fiquem com Deus e aquele abraço.